Bom dia, sétimo ano. Então, vamos lá na página 74. Nós vamos falar hoje sobre a preposição. O que é uma preposição? É uma palavra que liga duas outras palavras e vai estabelecer entre elas uma relação de sentido e também de dependência. Então, isso é uma preposição, uma palavra que liga duas palavras e estabelece entre elas uma relação de sentido e de dependência. As preposições, elas são palavras invariáveis, isto é, não se flexionam nem em gênero e nem em número. Então, elas vão ser sempre ou masculinas ou femininas, elas não mudam e também não vão ser utilizadas no plural. Então, também não muda. O jeito que a preposição ela vai ser. Lá na página 75, vocês têm uma tabelinha com as principais preposições. Ó, ela tá aqui, essa tabelinha. Só que as preposições, elas sofrem contrações e elas vão mudando. Depois eu vou mostrar uma outra tabela para vocês, mas vocês podem achar na internet, também tem as contrações das preposições e como elas se transformam, ok? Então, por exemplo, lá, o primeiro textinho que vocês têm na página 74 fala assim, ó, um trechinho da Declaração Universal dos Direitos da Criança, que a gente viu na aula passada, que é um documento da Unicef, né? Então, lá, o princípio 4. A criança deve gozar dos benefícios da Previdência Social. Dos e da Previdência, tá? Então, aqui a gente tem uma mudança. Dos, das, né? Por quê? Porque essa preposição vai estar de acordo com a palavra que ela vai ligar ali, né? Então, gozar dos benefícios, usufruir dos benefícios, vai estar de acordo com a palavra benefícios, ok? Tem para, tem em, tem contra, desde, até, após, sob, sobre, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas palavras, sob e sobre, tá? O que é uma coisa que está sob? Sob, S-O-B. Sob está debaixo. Agora, a minha chave está sobre a mesa, está em cima da mesa, ok? Sobre a mesa. Coloquei a cobertura sobre o bolo, certo? O casal estava sob o telhado, então eles estavam debaixo de um telhado. Pensem nisso, tá? Muitas vezes esse sob e sobre é usado de maneira errada. Tomem cuidado com isso. É a mesma coisa que traz com S e atrás com Z. Traz com Z, certo? Traz com Z é do verbo trazer. Traz a xícara para mim, do verbo trazer. Ela está atrás de você, né? Chegou atrás. Então, esse trás é com S, tá bom? Na página 76, ó, vocês têm uma tabela bem grande aqui das contrações, tá? E ele tá explicando ali o que são essas contrações. Então, você tem lá a preposição, tem os advérbios, tem os artigos definidos e indefinidos, os pronomes demonstrativos e os pronomes pessoais, tá? Então, ela vai mudando, né? Então, de mais ai, daí, de mais ali, dali, de mais aqui, daqui. Então, ela foi acrescentando e foi sofrendo mudanças, ok? Em mais a, na, em mais o, no, em mais um, num, em mais uma, numa. Então, essas contrações vão sofrendo mudanças, tá? Então, olhem lá essa tabela para vocês, se vocês não... É claro, essas palavras são palavras que vocês usam no dia a dia de vocês. Só que agora, o que acontece?
vocês têm uma clareza de que isso é uma preposição. Até então você usava como qualquer palavra que você usa. Agora você sabe que a classe gramatical dessas palavras é a preposição. Elas são da família das preposições. E elas têm uma função, que é ligar duas palavras e ter um sentido de dependência entre essas palavras, tá? Quando nós aprendemos as classes gramaticais, é para que quando você lê um texto, quando você vê uma frase, você identifique cada uma dessas classes, né? E você sabe que palavra que é aquilo. Por quê? Porque vocês vão usar as preposições lá na frente em outras coisas, em análise sintática e tudo mais. Então vocês precisam saber o que é, né? Procurem estudar, procurem entender, tá? As preposições não é uma coisa difícil de aprender, é uma coisa muito fácil e elas são muito utilizadas e vocês vão precisar delas ano que vem, no nono ano de novo, né? Então vocês têm que saber o que são as preposições. Estudem. Vocês têm lá, começa na página 74 e vai até a página 75, 76, 77 e 78 de atividades com o uso das preposições. Eu quero que vocês façam essas atividades, tá? Não deixem de fazer, porque vocês precisam aprender. A gente só aprende sobre a língua portuguesa respondendo. Não é só olhando e lendo. Não adianta, tá? Então respondam, tomem cuidado para responder, procurem responder de forma assertiva para vocês aprenderem, tá bom? Olá, sétimo ano, quero que vocês abram lá no capítulo 6, na página 81, vocês têm lá uma propaganda, né? Essa propaganda é da Procuradoria-Geral do Trabalho de São Paulo, do Ministério Público do Trabalho. Essa propaganda é uma propaganda sobre o trabalho infantil, né? Ontem apareceu na CGN uma notícia sobre denúncia de um trabalhador infantil de 13 anos e aí a empresa foi denunciada que essa criança estava trabalhando em um lugar. Eu não li a notícia, eu só vi lá rapidinho. Mas assim, o trabalho infantil, ele ainda existe e infelizmente muitas famílias usam as crianças para conseguir dinheiro. Muitos pais usam as crianças para conseguir dinheiro para dar um sustento melhor para sua família. E muitas famílias, se não tiver as crianças trabalhando, não conseguem nem comer, né, por causa da situação de pobreza. O que acontece? O trabalho infantil, ele é proibido. Vocês viram ali pela Declaração dos Direitos Universais da Criança, ali pela Unicef, que as crianças têm direito a várias coisas. Antigamente, muito antigamente, no começo do século XX, era uma coisa normal uma criança trabalhar, né? Desde que ela tivesse força para carregar alguma coisa, ela já era colocada no trabalho. Muitas famílias, inclusive que moravam no sítio, utilizavam as crianças com o objetivo de trabalho, de serviço braçal, para alimentar os bichos, para capinar e tudo mais. Mas isso acabou, não existe mais, graças a Deus. As crianças, o lugar delas é na escola, né? E elas têm direito a brincar, se divertir, crescer, né? Para só mais tarde elas trabalharem, né? Mesmo assim, o aprendiz de 14 anos tem leis próprias que devem ser respeitadas e eles não devem trabalhar em qualquer coisa, né? É muito respeitado isso. O Brasil, apesar dessas leis, né, existem pessoas que desrespeitam essas leis, tá? De várias formas. E em algumas regiões do Brasil, é muito comum as crianças trabalharem na carvoaria. E o que acaba acontecendo com elas? Elas têm várias doenças pulmonares graves e que são irreversíveis, né? E por que elas são utilizadas nesse tipo de trabalho?
Porque o lugar lá onde é feito o carvão é bem pequenininho. Então, para entrar, tem que ser uma pessoa pequena. Então, é muito mais fácil para uma criança entrar do que para um adulto, né? E aí eles acabam utilizando as crianças para fazer isso. Outra coisa, no Nordeste tem muito também fábrica que faz farinha de mandioca. E colocam as crianças para cortar e descascar a mandioca. E aí as crianças acabam tendo os dedos mutilados, a mão mutilada, porque a criança é pequena. O que acontece? A mãe às vezes vai trabalhar na fábrica, não tem com quem deixar e leva essa criança fica lá. Porque apesar também de tudo isso, o Brasil não tem creche para todo mundo, né? Infelizmente, muitas mães saem para trabalhar e não tem onde deixar seus filhos. Com segurança, né? Então, lá na página 84, vocês têm lá sobre o Dia Internacional, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é o dia 12 de junho. É um dia que se comemora no mundo todo, foi no mês passado, esse dia. Então, nós temos aqui no Brasil 3 instituições bem engajadas nesse combate ao trabalho infantil, que é a Unicef, a Fundação Abrinq e a Organização Internacional do Trabalho. A Fundação Abrinq, inclusive, tem um selo que ela coloca nos seus brinquedos, dizendo que aquele brinquedo não foi feito com trabalho infantil. Existem também outras instituições que são engajadas nesse sentido, de vender coisas que não são feitas com trabalho infantil. Não sei se vocês já ouviram falar do tapete de sisal. Em algumas regiões do Brasil é feito esse tapete e muitos produtores desse tapete utilizavam crianças para trançar o sisal. E aí foi criado um selo onde é colocado no tapete, um selo que, se esse tapete foi feito sem trabalho infantil, tá? Aí ele recebe esse selo. Então, é claro que, não sei se vocês sabiam, a pessoa precisa saber que o trabalho infantil foi utilizado para aquilo, né? Para receber esse selo, a pessoa tem que comprovar que ela não utiliza nenhum tipo de trabalho infantil, né? O trabalho infantil, ele acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele tem sido um alvo a ser combatido, né? Porque a criança que está trabalhando, ela não está na escola, ela está trabalhando, né? Não é bom para a criança, não é bom para o seu cognitivo, não é bom para o seu crescimento. Muitos trabalhos trazem problemas de saúde e graves, né? E também podem criar um risco muito grande para a segurança da criança, né? Como alguns trabalhos que eu já citei aqui, né? Outra coisa, algumas pessoas utilizam o trabalho infantil de uma forma mascarada, né? Por exemplo, uma pessoa que leva uma criança de 12 anos para casa dela para cuidar de um bebê. Isso é trabalho infantil. Ah, mas eu trouxe ela para ela morar comigo e tal. Não, é trabalho infantil. Se ela não é sua filha, ela não foi adotada e ela tá ali para cuidar de um bebê, é trabalho infantil. Então a gente tem que ter consciência também disso, né? Claro, não vai me dizer, prof, mas eu lavo a louça na minha casa. Isso é trabalho infantil. Não, não é trabalho infantil. Se você já tem uma certa idade, existem tarefas que você pode fazer e ajudar a sua família. Principalmente agora que a gente está na pandemia, vocês podem sim fazer as tarefas de vocês. Arrumar a cama, lavar uma louça, né, varrer a casa. Claro que a sua mãe não vai colocar você para cozinhar uma coisa lá no fogão que você não sabe mexer. Por quê? Porque se você não sabe, você corre o risco de se queimar, né? Mas não tem problema nenhum fazer as tarefas de casa, ajudar nessas tarefas, né? Desde que isso não seja uma responsabilidade sua, né? A casa, todo mundo tem as suas tarefas, mas você ajuda. Ela não é sua responsabilidade. É diferente de uma criança que tem que ir lá e limpar a casa toda e ganhar 10 reais por isso, 20 reais por isso, ok? Na página 85, a gente vai ter a polissemia, né? A polissemia o que é? Quando uma palavra tem múltiplos significados, né? A polissemia, ela, para quem não fala português, é difícil,
Por quê? Porque você tem que descobrir qual é a verdadeira intenção daquela frase. E aí, descobrir qual foi a maneira como aquela palavra foi utilizada. Ali na página 85, tem um exemplo, que é a palavra espaço, né? Espaço significa várias coisas. Significa distância entre dois pontos, significa extensão limitada, né? Significa extensão que compreende o sistema solar, um espaço aéreo, um período, um intervalo. Então tem vários significados. Por isso, ela é uma palavra polissêmica, né? Assim como a palavra barato, né? O que significa uma coisa barata? Uma coisa barata é uma coisa que custou pouco. O que é uma barata? É um inseto. Então, tem mais de um significado. É uma palavra polissêmica também, ok? Vocês têm atividades ali sobre as palavras que têm múltiplos significados e algumas delas ali que vocês têm na página 85 e na página 86 para responder, tá? Sobre as palavras polissêmicas. Ok, pessoal?